Muito bom dia, irmãos. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Que você possa ser muito bem-vindo aqui, acompanhando a nossa aula de hoje. Tá bom? Nós queremos te saudar com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele possa te visitar aí, levando paz ao seu coração. Hoje, mais uma vez, eu escolhi gravar a aula, tá? Para a gente não ter nenhuma interrupção. Então, a aula aqui vai ficar gravada, não estamos ao vivo, mas para que a gente possa aproveitar da melhor forma aqui, sem nenhuma interrupção, como aconteceu já algumas vezes, tá? Eu acredito que o melhor meio, de fato, seria o ao vivo, para que a gente possa ter algum tipo de interação. Mas principalmente na aula de hoje, eu escolhi fazer dessa forma para a gente não ser interrompido, tá? Hoje a gente vai dar uma pausa na nossa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade, uma série que a gente já tem estudado há alguns dias e ainda falta algum caminho para a gente percorrer e assim encerrá-la, para que a gente possa estudar um pouquinho a respeito dos oficiais da igreja. Tá? Nós teremos, no próximo domingo uma assembleia para que possamos eleger diáconos e presbíteros, e com o intuito de preparar os irmãos para essa eleição, nós vamos então hoje estudar um pouquinho a respeito dos oficiais da nossa igreja. Tá? Então, mesmo que você não acompanhe no domingo pela manhã, seria muito interessante que esse material chegasse a todo mundo. Então, você que está assistindo, encaminhe isso para os demais membros da igreja, para que eles possam assim se preparar para a eleição que nós teremos no próximo domingo pela manhã, às 9 horas, tá bom? Então, além da nossa aula desta manhã, já quero deixar aqui a convocação para que você esteja conosco, você que é membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná, para comparecer à Assembleia e assim nós possamos então fazer a eleição dos nossos oficiais, tá bom? Então, nós vamos aqui dar início. Meu desejo é que você possa ser suprido aí com novas informações, relembrar informações que você já sabe, para que assim você esteja bem orientado, e também possa estar ciente das funções dos oficiais para cobrá-los, e você também que é um oficial ou que poderá ser eleito nessa eleição, cumpra da melhor forma os seus deveres como oficial, tá bom? Então vamos lá, irmãos. O nosso objetivo é estudar a respeito dos oficiais da Igreja Presbiteriana. Tá? Nós vamos aqui fazer um apanhado de alguns conceitos a partir de textos bíblicos, e vamos também trazer a informação de como a Constituição da nossa igreja entende isso, tá bom? Para que a gente possa saber como que é desempenhado esse papel, tá bom? Então, vamos lá. Desde o primeiro século, quando a religião cristã ela começa a crescer e a se expandir, dentro da comunidade, dentro daquela nova religião que estava surgindo, começam a aparecer necessidades relacionadas com a organização, com a edificação dos membros, com a evangelização, ou seja, a propagação daquela mensagem, e com a beneficência, que nada mais é do que o amparo àqueles que precisam de uma ajuda, aqueles que estão necessitados. Então, sob a direção do Espírito Santo, os apóstolos, que eram a liderança dessa religião que estava surgindo ali a partir então da ascensão de Jesus, eles promovem lá em Jerusalém a eleição
de diáconos. Tá? Os apóstolos, eles percebem que eles não davam conta de fazer tudo o que era necessário. E com isso, né, algumas pessoas que precisavam, como órfãos, viúvas, de uma assistência, estavam sendo deixados de lado por conta da prioridade que estava acontecendo na pregação. Então o que os apóstolos decidem? Vamos eleger homens que vão praticar a diaconia, que vão praticar o serviço, que vão servir as pessoas. Enquanto a gente se preocupa com pregar a palavra, eles vão se atentar para aquilo que não está tão satisfatório, né? A gente não está conseguindo fazer. Então eles fazem ali a eleição desses diáconos. Depois, um pouco mais para frente, eles vão constituir também presbíteros. Em cada cidade onde eles iam, pregavam o evangelho, constituíam ali uma igreja, eles preparavam uma liderança. E preparavam então homens para serem os presbíteros e assim poderem liderar aquela igreja que foi plantada ali. Né? Você tem os textos aí em Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos, né? Em Atos capítulo 14, e em Tito capítulo 1, né? Onde você pode ver essas questões que nós estamos falando aqui. E nos nossos dias isso não é diferente. Entre o povo de Deus continuam a existir necessidades. E as exigências do ministério se multiplicam. Né? Naquela época, por exemplo, não havia os locais, né, como nós temos hoje de ajuntamento. Né? Então, além das necessidades que foram vistas naquela época, hoje, inclusive, a gente tem até mais necessidades. Né? As exigências que a igreja tem, que o povo de Deus tem, elas acabaram se multiplicando ao longo do tempo. Então, com isso, a gente tem continua tendo, né, a necessidade de presbíteros e diáconos, mas não só isso. Nós precisamos da cooperação de todos os membros. Não é porque você não é um oficial, não é porque você não tem o cargo, né, de presbítero e diácono, que você também não pode servir, que você também não precisa cooperar. Na verdade, a necessidade que nós temos, ela é vasta. Tem muitas áreas, muitas frentes a se trabalhar. E quando a gente fala então do ministério e de suprir as necessidades que há na igreja, entre o povo do Senhor, a gente precisa não só dos oficiais, mas precisamos da cooperação de todos os membros. Então, mas o nosso objetivo aqui é falar sobre os oficiais. Então, quando a gente fala de presbíteros, existem duas palavras ali no Novo Testamento que elas vão ser usadas de maneira paralela para se referir praticamente ao mesmo ofício. Né? Então, presbíteros e bispos, que vão se referir aos líderes espirituais de cujo ministério e conduta deriva o bom governo da igreja. Ou seja, o presbítero e o bispo, eles trazem ali o mesmo ofício, apesar de palavras diferentes. E que ofício é esse? Um ofício de líder espiritual, onde a forma como eles vão exercer esse ministério e a forma como eles têm a sua própria conduta é o que vai fazer derivar uma igreja bem governada. Tá? Então, o próprio testemunho cristão da igreja está intimamente conectado à sua liderança. Ou seja, para que a igreja possa dar um bom testemunho, nós precisamos de líderes com bom testemunho. Líderes que dão mau testemunho, consequentemente, eles fazem com que a igreja também dê mau testemunho. Então a palavra presbítero vem do grego presbíteros, que quer dizer nada mais que ancião. Tá? Então a palavra presbítero, ela nos remete a ancião. O costume de escolher homens mais experientes para ajudar na liderança do povo de Deus remonta à época em que Moisés nomeou 70 anciãos
para ajudá-lo na condução do povo de Israel no deserto. Então, a gente vê que essa prática de trazer homens mais experientes, anciãos, para ajudar na liderança do povo de Deus, isso é uma prática que vai nos levar até Moisés. Quando Moisés faz ali a escolha dos 70 anciãos que iriam ajudá-lo na condução do povo. E depois, no judaísmo, a gente também pode ver em cada sinagoga tendo ali anciãos liderando. O que eles faziam? Presidiam a congregação, repreendiam, disciplinavam quando necessário, conciliavam os inimigos, exerciam a supervisão material e espiritual. Tá? Então, a gente traz a ideia de homens com uma experiência, uma vivência espiritual, para poder ali organizar, né, o povo de Deus, para poder presidir, para poder chamar atenção quando necessário, para poder fazer conciliações, para supervisionar o povo, tanto material quanto espiritualmente. Tá? Normalmente, né, quando a gente vê essa palavra ancião, já nos remete a pessoas com mais idade. Mas não necessariamente precisam ser pessoas com mais idade. A gente tem que pensar em irmãos que tenham experiência, que tenham uma vivência que pode ajudar o restante do povo de Deus. Lógico que aqueles que têm mais idade, eles, consequentemente, acabam tendo mais experiência. Mas isso não quer dizer que pessoas mais jovens não podem ter experiências também. E também não significa que uma pessoa que tenha mais idade, ela de fato tenha uma experiência correta, ela tenha saiba, né, como lidar com as situações. Às vezes a pessoa ela é madura na idade, mas imatura na sua espiritualidade, né, na vivência cristã. Então, se a gente for levar essa ideia do ancião, a gente pode trazer a ideia de uma pessoa madura espiritualmente e não necessariamente madura na idade, tá? E daí a palavra diácono, ela vem do grego diáconos e significa ministro ou servo. Então, quando a gente olha para a palavra diácono, ela nos remete diretamente a serviço. Tá? A palavra diaconia, que aparece mais vezes no Novo Testamento do que a própria palavra diácono, ela justamente tem esse significado de serviço, de ministério, né? Tem uma ideia de trabalho ali. O relato em Atos 6, sobre a escolha ali de 7 homens aprovados para supervisionarem a administração do fundo para as viúvas, é comumente tornado como a instituição formal do diaconato. Então, quando a gente olha para Atos 6, a gente vai ser remetido ali a aquilo que é considerado, né, historicamente, a instituição formal do ofício de diácono. E este vai ser o primeiro exemplo de entrega de responsabilidades administrativas e sociais a homens dotados de caráter e dons apropriados. E aquela prática ali, ela vai se tornar um procedimento, né, típico na igreja cristã, principalmente nas igrejas gentias, tá bom? Então, a gente vê que os diáconos, eles têm essa essência de servir, essa essência, né, de ministério, de trabalho, ok? Então, diante desses dois ofícios, né, que nós vemos ali na Bíblia sendo exercidos, a nossa Constituição, né, da IPB, no artigo 25, ela vai trazer para a gente que a Igreja exerce as suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência mediante oficiais. Então, a Igreja, nas funções que cabem a ela, ela vai exercer essas funções a partir
dos oficiais. E quem são esses oficiais? Daí os itens A, B e C vão nos dizer que são os ministros do evangelho ou presbíteros docentes. Quem são esses? Os pastores. Tá? Pessoas que estão dedicadas ao ensino, à pregação da palavra, mas que também são presbíteros. Então, a ideia, né, dos pastores, a gente chama de pastor, mas na verdade aquilo que a gente chama de pastor nada mais é do que um presbítero que se dedica à pregação e ao ensino. Um presbítero docente. Esse é um dos ofícios da Igreja Presbiteriana. Tá? Que no nosso sistema de governo é designado pelo presbitério, é eleito, né, pela igreja, né, de acordo ali com a realidade, mas são presbíteros, então, que se dedicam ao ensino. Depois nós temos os presbíteros regentes, que na nossa linguagem comum aqui, né, são aquilo que nós chamamos de presbíteros, né, porque os presbíteros docentes a gente acaba chamando de pastor, e o presbítero regente é aquilo que nós chamamos de presbíteros, ou seja, são oficiais que a igreja elege para compor o conselho e assim, né, fazer cumprir aquele papel, né, que é apresentado ali do presbítero e do bispo, que nós vamos ver já um pouquinho mais com calma. E o terceiro ofício são os diáconos, tá? Que é o que a gente acabou de ver ali, aqueles que estão preocupados com o servir, né? Que vão se atentar, né, para questões administrativas, de zelo, né, com a casa do Senhor e também de atender aos necessitados, tá? Então, existem 2 parágrafos nesse artigo que vão dizer que estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Ou seja, uma vez que você foi ordenado presbítero, você foi ordenado diácono, né, e até mesmo aquele que foi ordenado pastor, né, eles são ofícios perpétuos, ou seja, uma vez diácono, sempre diácono, uma vez presbítero, sempre presbítero. Mas o exercício dessa função, ele é temporário. Tá? Por quê? Porque no nosso sistema de governo, a gente elege um presbítero e um diácono e até mesmo o pastor, né, por um determinado tempo, para servir a igreja por um determinado tempo. Então, esse exercício, ele vai ser durante aquele tempo. Mas não quer dizer que ao acabar aquele tempo, né, você vai deixar de ser aquele oficial. Você continua tendo o ofício, mas você não está mais exercendo, ok? Então, é um ofício perpétuo. E o segundo parágrafo vai dizer que para ser um oficial, você precisa ser um homem maior de 18 anos e civilmente capaz. Ou seja, né, você precisa ser um homem adulto, né, que está com todas as suas faculdades aí, né, demonstrando capacidade nelas, ok? E daí a Bíblia, né, ela traz, o Novo Testamento vai nos trazer diversas informações a respeito disso, e a gente vai tentar passar aqui de uma maneira bem rápida, tá? Porque o tempo, né, nosso é um tanto quanto curto, mas ao mesmo tempo eu quero, mesmo que seja de maneira rápida, eu acredito que a gente vai chegar aqui a uma profundidade que é o suficiente para que a gente possa votar, para que a gente possa entender a importância desses ofícios, tá? Então Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, ele vai dizer que aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Tá? E a ideia do episcopado aqui é a ideia lá do presbítero, do bispo, né? Aquele que vai servir na igreja, né? E diante disso, né, a gente pode falar, mas que obra excelente é essa que Paulo está falando, né? Que obra excelente é essa
que almeja, aquele que tem intenção, né, de servir a igreja nos ofícios, né, e principalmente aqui no ofício de presbítero. E daí a gente pode ter algumas ideias disso ao longo das escrituras. Então, por exemplo, que obra é essa? Pastorear o rebanho do Senhor, juntamente com o pastor, juntamente com aquele que também é presbítero, né? Aquele que é o presbítero docente, né? Essa é uma excelente obra, irmão, cuidar do povo de Deus, né? O povo a quem foi confiado o cuidado, a nós, né, pastores, presbíteros, né? Isso é uma excelente obra. Você pode ver isso nos textos, né, que eu coloquei aí, que nós não vamos ler, mas que você pode consultar. Outra característica importante dessa obra: ensinar a palavra. Isso é uma excelente obra, né? Refutar os que contradizem a verdade, né? Ou seja, estar disposto a defender a palavra do Senhor, a defender o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que é o caminho, a verdade e a vida. Governar, presidir, liderar, isso é uma excelente obra dentro do corpo de Cristo, né? A gente poder, né, fazer com que o povo do Senhor seja levado para mais perto dele, orar com e pelos doentes, né? Estar junto ali com o povo de Deus, orando com eles, orando por eles, né? Colocando diante do Senhor a necessidade do seu povo. Essa é uma obra excelente. O artigo 50 da Constituição vai dizer que o presbítero regente, ele é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Então, irmão, a gente poder representar o povo, né? O povo que nos elegeu, né? E poder ali estar juntamente com o pastor, exercendo o governo e a disciplina, zelando pelos interesses da igreja e da comunidade como um todo, né? É uma excelente obra. Uma grande responsabilidade que o Senhor nos deu, mas é algo de precioso valor. Né? O artigo 51 vai continuar ali na Constituição, dizendo quais são, então, as funções do presbítero para que ele possa exercer essa excelente obra. Então, primeiro, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. O ministro pastoreando, né, fazendo a sua função ali de pastorear o rebanho, ele vai estar atento para a falta dos membros da igreja e ele vai tentar exortar, vai tentar corrigi-los. E se caso ele não conseguir fazer por meio de admoestações particulares, ele tem o dever de levar isso ao conhecimento do conselho, para que o conselho então possa corrigir, né, essas faltas, tá? Segundo, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, né? O pastor tem essa função de ir lá visitar, de conhecer o seu rebanho, e o presbítero ele tem o dever de auxiliar o pastor nisso. Terceiro, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, ou seja, estar ali disponível a toda a igreja, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão chegando, né? Aqueles que precisam de uma instrução com mais cuidado, no caso da infância e da juventude, né? Preparando-os, né, para o futuro ali. Quarto, orar com os crentes e por eles, como nós já vimos lá anteriormente, né? Informar o pastor dos casos de doenças e aflições, ou seja, o pastor ele não dá conta, né, de saber tudo o que acontece na igreja. E às vezes o presbítero ele fica sabendo de informações e ele precisa reportar isso ao pastor para que o pastor possa, né, ter condição ali de pastorear esses
casos, né, que nem sempre chegam até ele. Distribuir os elementos da Santa Ceia, então o presbítero está lá na ministração da ceia, né, ajuda ali na ministração disso, a distribuir os elementos, né, e com isso também ajuda no pastoreio, né, tomar parte da ordenação de ministros e oficiais. Então, quando um oficial ele é ordenado, o presbítero está ali também reconhecendo, né, aquele ofício, ordenando, né, esse ministro e esse oficial. E por último, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Ou seja, né, nos concílios superiores, né, o presbítero ele tem a função de representar também os interesses do presbitério, né, e do presbitério no sínodo, né, e do sínodo e também no Supremo Concílio. Tá? Então, essas são as funções do presbítero. Afora essas funções constitucionais, o presbítero e o conselho, eles exercem um papel fundamental no apoio do ministério pastoral. O pastor sozinho, irmãos, não dá conta, né, de tudo o que é preciso fazer. E por isso, né, o presbítero e todo o conselho ali, ele tem um papel fundamental nesse apoio ao ministério pastoral, né? Pastores que não têm presbíteros atuantes, né, disponíveis, ele sofre bastante, né, no seu ministério, porque esse apoio é fundamental, né, para o ministério do pastor. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, o presbítero ele é nada mais do que um ministro leigo, preparado e vocacionado para a sua função. E quando a gente diz um ministro leigo, né, é no sentido de que ele não estudou, né, a teologia, né, ele não fez um seminário, mas existem, né, presbíteros que são extremamente bem preparados, né, acadêmicos, né, totalmente cultos, né? Essa ideia do ministro leigo é na ideia do preparo ministerial mesmo, tá? E eles zelam, então, não apenas pela vida administrativa da igreja, mas também no auxílio espiritual ao ministério pastoral. Infelizmente, irmãos, a gente vê em muitas igrejas, né, e não distantes, às vezes até mesmo na nossa igreja, né, presbíteros que eles estão olhando simplesmente para o caráter administrativo da igreja, de aprovar a verba, de nomear liderança, de fazer uma reforma, né, mas esquecem que talvez a função principal do conselho da igreja, dos presbíteros, é o auxílio espiritual, né? Eles são presbíteros regentes, ou seja, são pastores que vão ajudar o pastor na vida espiritual da igreja. Lógico que tem questões administrativas, né? Existe uma representação administrativa, mas a principal função é trabalhar no auxílio espiritual, trabalhar auxiliando o ministério pastoral, né? Até porque a ideia administrativa do zelo, né, pelo patrimônio, do zelo ali pela ordem, né? Isso a gente vai ver que é uma função do diácono. E muitas vezes, né, o conselho ele fica ali em volta só de questões administrativas, deixando a questão espiritual totalmente de lado. E isso muitas vezes, né, prejudica o ministério pastoral daquela igreja, tá? E daí vamos para os diáconos. Quando a gente olha para Atos 6, os diáconos são aqueles que cuidam da beneficência da igreja. Um trabalho tão importante e difícil, que o texto menciona a necessidade de serem os diáconos homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, lá no livro de Atos, capítulo 6, a gente vê ali sendo, né, ordenados ali 7
diáconos, né? E ali é posto que é necessário que esses homens sejam de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Estevão era um desses 7, né? E ele o texto vai dizer que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, alguns diáconos, eles também receberam o dom da profecia, ou o ensino, né? O talento natural para discursar, de modo que, além da beneficência, eles também exerciam o ministério da palavra, que é o caso de Estevão e de Filipe, tá? Então, o diácono também pode ser alguém, né, que tenha o dom de pregar, né, de ensinar, né, que tenha ali um talento, né, para discursar, além, né, da ideia da beneficência. Tá? O artigo 53, ele vai dizer que o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino, e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então a função do diácono é uma ideia de beneficência, de servir aqueles que precisam, né? Arrecadar ofertas, cuidar dos necessitados, trabalhar na manutenção da ordem, da reverência nos lugares de culto, né? Então zelar para que ali a ordem, né, esteja presente nos momentos de serviço divino, e também cuidar, né, da fiscalização para que haja ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Então, zelar, né, pelo patrimônio, zelar pelo cuidado ali daquilo que pertence à igreja. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 a 3, a gente vê que os presbíteros, e aqui inclui os pastores, né, devem ser modelos do rebanho. Os diáconos, quando a gente olha Atos capítulo 6, eles devem ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e também de fé. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele fala de homens fiéis e idôneos. E Paulo também, nas duas passagens mais conhecidas sobre presbíteros e diáconos, ele vai enumerar diversas qualificações que esses oficiais precisam ter. Então, eu quero passar aqui por algumas dessas qualificações para que nos ajudem, né, nessa escolha de oficiais para a igreja. Então, uma das coisas que nós vemos nessa lista é que eles precisam ser homens irrepreensíveis. Então, presbíteros, diáconos, mas não só eles, todos os crentes, de modo geral, eles devem ser irrepreensíveis. Isso não é uma característica só dos oficiais, mas é uma característica que todo crente precisa ter. E o que é irrepreensível? Irrepreensível é aquele que não merece censura. É aquele que não pode ser repreendido, ou seja, é aquele que não dá motivo para repreensão. É aquele que não dá motivo para ser censurado. Esta qualidade não é uma novidade no pensamento do Novo Testamento. Quando a igreja ela enfrenta ali o seu primeiro problema de organização em Jerusalém, os apóstolos eles recomendam que 7 homens de boa reputação, ou seja, se eles têm boa reputação, é porque não há censura a eles, né? Não há motivos para repreendê-los, fossem escolhidos para ajudar a resolver o problema na distribuição de alimentos. A ideia aqui é a mesma, né? Um homem irrepreensível é um homem de boa reputação, de comportamento exemplar. Então, nos nossos dias aí de aplicativos, né, onde a gente está sempre avaliando, é aquele que sempre merece 5 estrelas, que não tem motivo para a gente repreendê-lo. Lógico, irmão, que aqui a gente está falando do ideal, né? Nós estamos tratando de homens pecadores, falhos, né, que muitas vezes se deixam levar, né, pelos seus desejos. Mas a gente precisa olhar para a vida desses homens, né, e ter um mínimo
né, de motivos para censurá-los, né? Homens que, apesar das suas falhas, buscam se mostrar irrepreensíveis. Uma segunda coisa que nós podemos dizer é aí que Paulo coloca, né, é que esses homens precisam ser esposo de uma só mulher. E a expressão aqui, irmão, não quer dizer que o líder cristão tem que ser casado, tá? Porque a gente lê aí, né, que ele precisa ser esposo de uma só mulher, logo a gente pode ser levado a pensar, né, o solteiro não serve para ser um oficial, não serve, né, para ser um líder, né? E isso muitas vezes acontece principalmente com pastores, né? Pastores que são solteiros muitas vezes têm dificuldade em conseguir campo justamente por não ser casado. Mas não há nenhum indício de que o líder cristão tem que necessariamente ser casado. O que isso quer dizer é que ele tem que ser puro. E se ele for casado, ele precisa ser fiel à sua esposa. A recomendação que Paulo dá aqui, ela foi feita em um tempo onde a poligamia era muito comum. E os cristãos, principalmente os que eram de procedência pagã, eles eram adeptos da poligamia. E por isso que Paulo fala, essa não é a vontade do Senhor, não é assim que o cristão vive, né? Então você precisa ser esposo de uma só mulher. Nos nossos dias, a gente, no nosso código moral aqui, a gente não tem a poligamia permitida. Mas, irmãos, infelizmente, existem muitos casos furtivos ou até mesmo público, né, de infidelidade conjugal. E casos assim, né, infelizmente, estão cada vez mais comuns até mesmo no meio do povo de Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa ter cuidado nessa área da nossa vida. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que nesse aspecto sexual, né, o líder cristão, ele precisa ser puro. Se ele for solteiro, tudo bem, mas que se mantenha puro. Se ele for casado, tudo bem, mas que seja fiel à sua esposa, não se deixando levar, né, pelos seus desejos carnais, sendo fiel totalmente à sua esposa. Uma outra característica que a gente pode dizer é que esse homem, esse líder, ele deve ser equilibrado, né? Isso também é uma característica, né? E irmão, na verdade, todas as características que a gente tem não é para o presbítero, para o diácono e para o pastor, não, são para todos os cristãos, homens e mulheres, né? A questão aqui é que uma vez que os líderes, eles precisam ser padrão dos fiéis, né? Eles precisam ser homens exemplares. A gente coloca essas características para que a gente possa, né, olhar para eles e ver que há exemplo deles nesses aspectos. Mas são características para que todos, né, busquem. Então, a ideia aqui, né, do equilíbrio é que nós, como cristãos, nós devemos, né, procurar um equilíbrio emocional, um equilíbrio temperamental, um equilíbrio, né, da nossa vida, né? E a gente vê isso com algumas questões, né, que Paulo coloca aí. Então ele fala que ele precisa ser temperante. O temperante é aquele que tem uma perspectiva clara e profunda da vida. E com isso ele não se dá a excessos, né? Seja na alimentação, seja no trabalho, seja na doutrina, ele é moderado, né? Ele tempera, né? O tempero é gostoso, mas ele é gostoso de maneira moderada, na medida certa, né? Se você colocar muito sal, né? Se você colocar muita pimenta, não fica agradável. Se você colocar pouco, fica insosso, mas precisa ser ali moderado, equilibrado, com cuidado. É essa a ideia de ser temperante. Paulo também vai dizer que é necessário ser sóbrio. E o que é ser sóbrio? É ser sensato, é ser prudente, é ter uma
a perspectiva adequada de quem somos. Não achar que você é mais do que você é, mas também não se menosprezar, mas ter uma ideia clara, uma perspectiva adequada de quem nós somos. Né? Também é necessário ter modéstia. E o que é modéstia? É ser bem comportado, é ser respeitável, ordeiro, né? Ser bem organizado. Né? Não pode ser alguém que leva as coisas de qualquer jeito, né? Que irreverente, né? Desrespeitoso, mas alguém, né, que de fato ali demonstra a ordem, né? E que zela por ela. Paulo, ele está dizendo que o líder da igreja, ele precisa ter uma vida bem organizada, tanto no que diz respeito à moral interior, como no que se refere à conduta exterior. Então precisa alguém que demonstre uma certa organização. Né? Se você não consegue organizar a sua vida, como você vai ajudar a organizar a igreja? Né? E isso é parte de ser equilibrado, né? Mostrar essa organização. E ainda dentro desse equilíbrio, né, Paulo ele vai dizer que esse homem não pode ser dado ao vinho. Tá? E, irmão, essa questão é um tanto quanto polêmica e a gente não quer entrar aqui na questão se a bebida convém ou não, né? Se pode ou se não pode beber uma bebida alcoólica. Essa não é a questão. Tá? O que eu quero mostrar para você é que a posição bíblica, independente, né, daquilo que você acha, é uma posição de equilíbrio, é uma posição de moderação e de cuidado. Então, mesmo que haja o entendimento, né, da possibilidade, né, de consumir a bebida alcoólica, esse consumo ele tem que ser feito moderadamente, com cuidado, com equilíbrio. Né? Não pode ser feito de qualquer forma. Isso é o não ser dado ao vinho. É uma das questões também que vai apresentar esse equilíbrio. Uma outra característica é uma característica de pacificador. Ou seja, os líderes, eles precisam ser um instrumento da paz e harmonia no lar, no trabalho, na igreja. Tá? Então esse indivíduo ele não pode ser arrogante. Porque alguém que é arrogante é altivo, orgulhoso, pretensioso, teimoso. É alguém que pensa que nunca erra. É alguém que acha que nunca cometeu um erro, que ele está sempre certo. E tudo tem que ser da maneira como ele quer. E o líder da igreja não pode ser assim, porque quem é assim, ele não luta pela paz, né? Mas ele está o tempo todo brigando, né, para que as coisas sejam do seu jeito. O líder cristão ele não pode ser irascível. Ele não pode se irritar com facilidade, ele não pode perder as estribeiras, ele não pode ser alguém de pavio curto, que qualquer coisa faz com que ele se estresse, né, e saia ali, né, do seu comportamento comum. Né? A atitude agressiva que resulta da ira pecaminosa também é condenada. O cristão ele tem que ser aquele que está disposto a ceder. E ele tem que estar ainda mais disposto a ceder quando se trata dos seus próprios direitos. E tem muita gente que briga pelos seus próprios interesses, pelos seus direitos. E o cristão não, ele é alguém que está disposto a ceder. Logo o líder tem que ser assim. Ele não precisa levar as coisas a serem feitas só do seu jeito. Ele não precisa, né, explodir por qualquer coisa. Né? E, irmão, muitas vezes tem gente que não está disposto a brigar, a sair no braço, né? Mas ele gosta, né, de contenda de palavras, gosta de discutir, né? Mas Paulo diz que o líder cristão, né, o oficial da igreja, ele precisa ser inimigo das contendas. A gente vai ver também que esse líder ele não pode ser avarento. Tá? Paulo diz que o presbítero não pode ser avarento, e que os diáconos não podem ser cobiçosos de sórdida ganância. Irmão, o problema com o dinheiro não é que o dinheiro é em si mesmo mal. Na verdade, dinheiro é importante, dinheiro é necessário, mas nós precisamos ver o dinheiro como um meio, e não o fim, não o propósito da nossa vida. Porque quando a gente faz isso, né, quando a gente está
vivendo uma vida com avareza, a gente tem uma tendência de se esquecer de Deus, de colocar nossa confiança total nas riquezas. Por isso, o líder cristão, ele precisa ter cautela, né, no que diz respeito ao dinheiro. Né? Ele não pode ser avarento, porque isso pode afastá-lo do Senhor e fazer com que a igreja também seja afastada, né? Quando há muita cobiça, quando há muita avareza ali na liderança. Também tem a ideia do bom testemunho, né? Nós já dissemos isso anteriormente ali, na ideia da boa reputação, da ideia do irrepreensível, né? Mas Paulo ele é bem insistente nisso, né? Então a ideia é assim: o que as pessoas de fora dizem a respeito dos crentes é de suma importância. Se é um bom testemunho, Cristo vai ser honrado com isso. A igreja vai ser beneficiada, a pregação do evangelho vai ser melhor acolhida no coração das pessoas que estão vendo. Mas quando a igreja não dá bom testemunho, né? Quando as pessoas de dentro da igreja não dão bom testemunho, principalmente a liderança não dá bom testemunho, vai ser muito difícil as pessoas serem ganhas para Cristo. Né? Vergonha, temor, perda de confiança, ira, defesa, geralmente acompanha opróbrio e são laços do diabo, né? Paulo vai falar, né, desse opróbrio, das artimanhas do diabo para pegar, né, esses oficiais, esses líderes cristãos e o povo de Deus como um todo, para fazer com que eles deem mau testemunho, para derrotar a igreja, né? E um bom testemunho, né, vai nos ajudar a nos livrar dos laços do diabo. E também tem uma ideia de justiça e piedade que Paulo apresenta, né? A justiça tem a ver com a nossa posição diante de Deus, mas também é uma justiça prática, que tem a ver com a vida diária, com a conduta reta e íntegra, né? Então, tem a ver com aquilo que nós mostramos diante de Deus, né? E também com uma justiça no nosso dia a dia, da forma como a gente vive. E a ideia da piedade significa ser agradável a Deus, livre do pecado e da maldade. Santo, santidade. Tá? Então a gente pode falar duas coisas, né? O justo é aquele que vai cumprir os seus deveres para com o homem. Então, diante de Deus, a gente tem algumas coisas que nós precisamos fazer que o Senhor nos ordenou, que vai nos levar a uma vida reta e íntegra no nosso relacionamento com os outros. E a piedade é a forma como a gente cumpre os nossos deveres para com Deus. Então esses oficiais, eles precisam ser padrão nisso, né? Na forma como eles praticam o que eles devem aos homens e da forma como eles praticam o que eles devem a Deus. Então aqui, irmãos, a gente passou aí por diversas qualidades, né, que Paulo nos aponta para escolher esses líderes. E a gente tem que olhar para essas qualidades e buscá-las nos homens que estão dispostos a assumir os ofícios na hora de escolhermos. Nós precisamos identificar. E você que é um possível oficial, talvez pode até não ser nessa eleição, mas numa próxima, você tem que buscar essas qualidades. Não porque você quer ser oficial, mas porque você é um cristão. Isso são qualidades de um cristão. E os oficiais, na verdade, eles só são um exemplo desse padrão que nós devemos seguir. Então, por fim, irmãos, eu quero mostrar o que o artigo 55 da nossa confissão diz a respeito dos oficiais, tá? O presbítero e o diácono, eles devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. É isso, irmãos, que nós esperamos dos nossos oficiais. Pessoas que estão dispostas a cumprir os seus deveres e que vão se mostrar irrepreensíveis, maduros na fé, prudentes naquilo que eles fazem, discretos no falar e exemplos de santidade para aqueles
que o cercam. Que Deus nos abençoe, nos ajude, né, na escolha dos nossos oficiais, tá? E que você, como um cristão, possa também buscar ser padrão em cada um desses aspectos que são apontados para nós. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos ajude e que a vontade dele seja cumprida na vida da nossa igreja. Nós aguardamos você logo mais à noite no nosso culto presencial às 18h30, tá? E você também que não pode comparecer, nós iremos transmitir o nosso culto via internet e vamos dar uma continuidade nessa aula de hoje, com um pouquinho mais a respeito do serviço cristão, tá? Nos preparando então para a nossa assembleia do próximo domingo. Que você tenha um bom domingo, que Deus te abençoe e nós nos vemos logo mais. Até mais.